Hoje temos aqui também, temos uns temas, né? Alguns dos temas, o tema principal é justamente a eleição na Câmara e no Senado, eleição para o comando das duas casas legislativas, que acontece amanhã. Amanhã teremos a posse de uma nova legislatura com os deputados e senadores que você elegeu. E aí, na sequência, a eleição para a presidência das duas casas. Arthur Lira aí está na frente, garantido. Vocês veem o poder, né? O poder do orçamento secreto. Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco está aí sofrendo um pouco a ameaça do Rogério Marinho, mas os dois têm as suas digitais também no orçamento secreto, então por isso que está mais difícil. De qualquer maneira, eu chamo o Wilson. O Wilson está conectado conosco? Sim ou não? Eu não estou te ouvindo no meu retorno. Não? Me avisa aí, então, quando ele estiver conectado. Vamos às notícias. Muito bem. Será que a candidatura do Marinho está avançando mesmo? Põe na tela. O Planalto está preocupado, está ligado, e já está agindo para conter as traições. Reportagem do próprio Wilson Lima. Ao longo desta segunda-feira houve mudança de cenário na disputa pela presidência, e o que obrigou o Palácio do Planalto a sinalizar com a liberação de cargos e estruturas, principalmente para o União Brasil, partido que vem sendo cortejado tanto por Rogério Marinho quanto por Rodrigo Pacheco. Ontem, vários parlamentares que eram tidos como votos certos em Pacheco mudaram de posição, como os senadores Alessandro Vieira, Marcos Duval e Isalci Lucas. Nas contas dos aliados de Pacheco, ele teria entre 50 e 55 votos garantidos de senadores do MDB, PT, PSD, União Brasil e votos avulsos em PP e PL. Nas dos aliados de Marinho, porém, o atual presidente do Senado tem apenas 36 votos garantidos. Os entusiastas da candidatura de Marinho sonham em 34 apoios hoje ainda, 23 deles já declarados. Eu acho que essa conta do Pacheco está muito otimista. Daria aí para ele uns 44 votos. Vamos ver. De qualquer maneira, Arthur Lira está bem lá na frente, garantido, no mínimo 400 votos. Emissários de Pacheco já procuraram parlamentares como professora Dorinha, do União, e Efraim Filho, também do União, Tocantins e Paraíba, prometendo espaços na mesa diretora. Os dois são apontados hoje como votos contrários a Pacheco, justamente por divergência com um dos seus principais cabos eleitorais, o presidente da CCJ, ex-presidente do Senado também, o Davi Alcolumbre. Muito bem. Pode baixar? Por que tirou? A matéria está lá, pode baixar. Olha aí, ó. Tem um vídeo do Bolsonaro pelo telefone. Bolsonaro volta a pedir votos para Marinho em jantar do PL. É esse o vídeo? Solta então. Depois de saudar todos vocês. Não, moça, você tem que repetir, porque ninguém ouve a participação. Começa. Vai começar. Eu preciso saudar a pessoa mais importante desse evento, que é a nossa Michele. Muito bem. Depois de cumprimentar todos vocês pela união, pelo espírito patriótico, pela vontade de cada vez mais resgatar aí os nossos valores do Brasil. Isso não é bolsonarismo, isso é a tradição do povo brasileiro, é a nossa cultura, a nossa fé e a certeza de tudo que aconteceu lá em 2019, com vocês, vai continuar. E para imorrível, nós realmente cada vez mais participaremos do futuro do nosso Brasil. É uma honra, é uma satisfação de ver refugir a vontade, a perseverança e o orgulho de ter político no nosso Brasil. Boa sorte a todos vocês. Se o Marinho estiver por aí, um abraço, Marinho. Vamos juntos. Paulo Marinho. Muito mais. Vem cá, Paulo. O Marinho representa o que o Brasil quer para o Senado. Resgatar os nossos valores, a volta da democracia, da liberdade, daquilo, né, que nós mais preservamos. O nosso convívio pacífico, a ordem e o progresso. Um abraço aí, um abraço a todos. Deus quiser, até a vitória, dia primeiro. Tá aqui do teu lado, Bolsonaro. Marinho tá aqui do teu lado, vai te dar uma câmera, Marinho. Ô, presidente, sentindo sua falta aqui, viu? Sentindo sua falta, você está aqui em espírito. Seus amigos estão todos aqui, aguardando seu breve retorno, representando aquilo que você ensinou a todos nós aqui. Braço forte e um breve retorno.
Muito bem. O Wilson está posicionado? Então, conecta o Wilson, por favor. Wilson, e aí, Cláudio Dantas, tudo bem? Tudo bem, tive que dar uma improvisada aqui, mas enfim, vamos lá. A luz está um pouco ruim, estou ainda fechando aqui. Não, estou aqui no Salão Verde, inclusive. Banheiro do Senado? Banheiro do gabinete da presidência do Senado, é isso? Não, Cláudio, estou aqui no Salão Verde. Deixa eu aproveitar, Cláudio, e colocar todo mundo já no clima de eleição de Câmara e de Senado. Como eu estou aqui no Salão Verde, deixa eu tirar um pouco aqui o celular aqui do tripé que nós conseguimos aqui. Opa, 2 segundos, desculpa. Deixa eu só mostrar um pouquinho, Cláudio. Esse é o Wilson Lima com a câmera na mão, tá? Só para a gente mostrar um pouco aqui. Wilson. Só para a gente mostrar um pouco aqui, Cláudio, porque o que acontece? Aqui, ó. Exatamente, que eu acho que mais clima do que isso é impossível. Ó, deixa eu só trazer aqui, Cláudio, olha só. Temos aqui as cabines, né? Tá vendo aqui ao fundo, ó? As cabines para votação da eleição da Câmara. Aqui, ó. Nosso tapete vermelho aqui, né? Inclusive, nós estamos literalmente andando no tapete vermelho daqui da Câmara. Não sou deputado, tá? Mas estamos andando aqui, ó. Você deve estar vendo aqui, Cláudio. E esse é o clima, Cláudio. E deixa eu só... Aqui perto do tá bem ameno, Salão Verde. Wilson, deixa eu te interromper aqui. Tá bem ameno o clima aí, né? Não tem ninguém... Terça-feira, 18h20, não tem ninguém no Congresso. Que maravilha. Aqui na Câmara tá bem ameno. Eu quero mostrar uma outra imagem, Cláudio. Tô na Câmara, Senado aqui do lado. Deixa eu aproveitar e trazer um pouquinho desse... É o clima do já ganhou do Lira, é isso? Exatamente. É o clima do já ganhou, que não é o caso no Senado, né, Cláudio? Então, o caso do Senado é um pouco mais complexo. Deixa eu trazer aqui, Cláudio, olha só. Tá vendo aqui ao fundo, ó? Acho que dá para ver. Pronto, ó. Tá vendo aqui, querido, ao fundo, ó? Isso aqui são as cadeiras em que os parlamentares amanhã vão se sentar para tomar posse a partir das 10 horas da manhã aqui legal, na Câmara. Hein? Poxa, mostra de novo aqui. Desce lá, quero ver. Não, eu vou descer a escada aqui, Cláudio, vamos lá. Aqui ao vivo. Então, se cairmos, por favor. Olha aqui, olha, ó, consegui descer aqui sem cair, sem tropeçar, mas vamos lá, olha aqui, ó. Essa aqui são as cadeiras, ó. Tudo pronto para receber os próximos 513 deputados e os próximos 81 senadores. Vamos lá, eleição da mesa diretora. Deixa eu te perguntar um negócio para os nossos espectadores aqui. Como é que está aí? O pessoal já trocou as janelas todas, já recuperaram aí as paredes, piso, está tudo certo? Cláudio, está tudo certo. Aqui, lógico que ainda existem alguns sinais de vandalismo, né, dos atos lá de 8 de janeiro, mas, no geral, já foi consertado. Sobre isso, Cláudio, deixa eu aproveitar, já que eu estou fazendo esse tour guiado aqui, ao vivo, eu estou aqui tem uma pequena galeria aqui da Câmara, exatamente nesse ponto aqui, Cláudio, olha só. Aqui, eu acho que dá para ver, deixa eu posicionar direitinho aqui o celular. Aqui é a divisão do Salão Verde para o Salão Azul do Senado. Aqui o Salão Azul, ele ainda... essa porta aqui, ela não está liberada para a gente, né? Por conta dos atos do dia 8. E é bom lembrar que ali, ó... Eu não sei se vou conseguir mostrar aqui ao fundo, Cláudio. Ó, tá vendo aqui, ó? Aquele detector de metal foi destruído no dia 8. Então, eles já conseguiram restituir muita coisa. Então, vejam aqui que já tem... Nesse processo de reconstrução aqui das duas casas, já tem muita coisa que já foi consertada, já foi organizada, enfim. E legal. É nesse clima que a gente já vamos ter a posse amanhã dos novos senadores e dos 513 deputados federais, né? E como você falou, né, Cláudio, o clima aqui na Câmara... Agora vamos falar de bastidor. Vamos falar de bastidor das duas campanhas, tá? Como é que está essa briga? Mudou alguma coisa em relação a ontem? Avançaram aí? O Rogério Marinho, você acha que ele tem condição de superar o Rodrigo Pacheco nessa disputa? Então, Cláudio, vamos lá. No caso do Senado, tá? Eu conversei agora há pouco, teve uma reunião do MDB na liderança, né, em que foi ratificado o apoio do MDB ao Rodrigo Pacheco.
dos 11 senadores do MDB, 10 vão votar a favor do Rodrigo Pacheco, e isso já é ponto pacífico. As contas que nós temos aqui no Senado, as contas dizem o seguinte, Cláudio, as projeções mais conservadoras em relação ao Rodrigo Pacheco apontam 44 votos para o Pacheco e 35, 36 ali para o Rogério Marinho. As contas mais otimistas falam de 48, 49 ou até 50 votos para o Rodrigo Pacheco. Uma frase que eu escutei agora há pouco de um senador do PSD, ele me falou o seguinte: Wilson, olha, eu já tenho 40, o Rodrigo Pacheco já tem 44 votos garantidos. A não ser que ocorra alguma surpresa de última hora, esse é o cenário mais provável, tá? Agora, é inegável, Cláudio, que a candidatura do Rogério Marinho, nessa parte final, nas últimas 24 horas, ela ganhou muita força, principalmente nas redes sociais. E a ala do Pacheco conta que essas manifestações de apoio para a candidatura do Rogério Marinho sejam mais manifestações para que o senador dê uma satisfação para o seu eleitor, e não necessariamente um voto clássico, sabe? Não necessariamente um voto fechado em relação ao Rogério Marinho. E tem uma ala, Cláudio, de senadores ali, aproximadamente 10 parlamentares, que eles resolveram não abrir o voto e não vão abrir o voto até amanhã. Porque eles me argumentam o seguinte: Wilson, se eu declarar um voto e esse voto for um voto derrotado, eu vou ter problema para ter cargos na mesa diretora, para ter cargo de comissão, enfim. Então vai complicar bem a minha vida aqui no Congresso Nacional. Então, na dúvida, esses 10 parlamentares, esses 10 senadores resolveram ficar quietinhos, não vão falar nada, vão deixar a eleição passar, e aí sim, depois eles se apresentam lá para o vencedor e falam: olha, eu votei em você, apoiei a sua candidatura, fiz campanha. Enfim, é a malandragem, né, Cláudio? Aquele jogo da política que a gente conhece bem, né? Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, porque assim, eu tô vendo o Rodrigo Pacheco, o Rogério Marinho, e aí tô achando graça, porque eu tô querendo saber qual é a diferença, tá? Eu até gravei um spoiler, né, escrevi um artigo para a Cruzeiro no fim de semana, defendendo a renovação nas duas casas, mas naturalmente eu sou uma voz pregando no deserto. O fato é que o sistema político está muito azeitado, né? Nesses últimos 4 anos foi muito bem azeitado na base do orçamento secreto, e está bem organizado em função disso. E aí eu vejo 2 candidatos, Rogério Marinho, que era o ministro do Desenvolvimento Regional, que é a pasta cujo orçamento, 60% era de emendas secretas. Se teve algum parceiro no executivo do orçamento secreto, esse parceiro se chama Rogério Marinho. Por outro lado, você tem Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Senado, e que naturalmente também tem a sua digital nesse que é considerado por mim e por outros analistas políticos como o maior escândalo político da história da nossa República. Escândalo que ainda precisa ser devidamente apurado. Talvez algum dia, talvez daqui a algumas gerações, pelos historiadores, né? O fato é o seguinte: qual é a diferença, efetivamente? Eu sei que o bolsonarismo se organizou em torno do Rogério Marinho, porque o Rogério Marinho foi ministro do Bolsonaro, mas o Rogério Marinho privilegiou o PSD, que hoje, por exemplo, o PSD é o partido que mais recebeu recursos do orçamento secreto, PSD, cujo Domingos Neto, deputado, foi quem primeiro chancelou essa história do orçamento secreto. A gente precisa entender as coisas em perspectiva aqui, para entender o que acontece com o cenário político. O fato é que o PSD hoje, do Gilberto Kassab, está do outro lado, está do lado do Lula, apesar de São Paulo ele está com o Tarcísio, e o fato é que o PSD hoje ampliou a sua bancada, e agora tem a maior bancada do Senado, com a Elisiane Gama. Eu não sei exatamente qual foi o negociado aí, né? Ela precisa prestar contas ao eleitor dela, né? O que a levou ao PSD, né? Deixou o Cidadania e agora vai integrar o partido do Kassab, superando aí o PL, tá? Agora eles têm 16 senadores, sendo 6 deles mulheres, superando o PL com 14, tá? Então,
Temos aí, ó, além das recém-chegadas, Elisiane Gama, a Mara Gabrilli também fez esse mesmo movimento. É preciso que ela esclareça ao eleitor o que a motivou a trocar de sigla. Não adianta vir com desculpa de que PSDB virou nanico, isso aí a gente já sabe, né? Mas, assim, é muito curioso que essa mudança de sigla aconteça às vésperas da eleição mais importante do país, que é a eleição para a presidência da Câmara e do Senado, nesse caso aqui, especificamente do Senado. Não é coincidência, né, que o PSD, que tem um profissional político que é um animal político, que é o Gilberto Kassab, que sabe muito bem operar aí nos bastidores, promova esse aumento de musculatura, esse reforço da bancada às vésperas. Naturalmente, ele está aqui garantindo a reeleição do Rodrigo Pacheco. Então, 2 perguntas para você, Wilson. Efetivamente, qual é a diferença entre ambos? Eles estão prometendo alguma coisa diferente, Rodrigo Pacheco e Rogério Marinho? Que coisas são? Depois, queria a sua opinião sobre essa movimentação aí na bancada do PSD. Pois, vamos lá. Acho que a gente tem que, como a gente fala de eleição de Senado, precisamos diferenciar muito bem o que é uma pauta corporativista de uma pauta de população, tá? Tanto o Rogério Marinho quanto o Rodrigo Pacheco acenam para os seus senadores, né? O Rodrigo Pacheco tem a máquina, né? Tem um Senado nas mãos. Então, para ele, só um parênteses, Cláudio. Aqui ao fundo, nesse momento, começa o teste de som da posse de amanhã, então deve ter um pouquinho de som que deve vazar um pouco aqui pelo meu microfone. Mas, voltando à questão do Rogério Marinho e do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, ele tem a máquina. Então, assim, é muito mais fácil de ele negociar com os outros parlamentares cargos na mesa diretora, cargos nas comissões, né, para ele, e como ele tem acesso ao Planalto, também facilita para o Rodrigo Pacheco essa negociação junto ao Palácio do Planalto. Inclusive, nós publicamos hoje, né, que o ministro Alexandre Padilha basicamente liberou o cofre, né, para alguns senadores que se dispuserem, né, a votar ao Rodrigo Pacheco. Esse poder de negociação o Rogério Marinho não tem. O Rogério Marinho, ele acena basicamente com uma pauta para os senadores, né? Ele acena com um seguinte discurso de que é possível você ter um Senado um pouco mais aberto, com um diálogo um pouco mais com a sociedade e de abrir um pouco mais a pauta do Senado para esses senadores que se sentiram escanteados ao longo dos 2 anos de gestão do Rodrigo Pacheco e também da gestão de Davi Alcolumbre. Então, o Rogério Marinho, ele assina nesse sentido, Cláudio, de que ele vai conseguir fazer de um Senado um pouco mais democrático, né? Um Senado mais voltado para a população. Se isso vai acontecer, sinceramente, eu acho pouco provável. Mas, pelo menos, esse é o discurso do Rogério Marinho. Em relação às 2 parlamentares, Cláudio, a Elisiane Gama e a Mara Gabrilli, o que se tem é uma negociação basicamente do PSD e de relações do PSD com o governo federal. Como você bem falou, o Kassab, ele é um animal político, ele sabe negociar. E o PSD, ele não sabe ser oposição, ele é muito parecido com o MDB. Então, no momento em que a Elisiane Gama sai do Cidadania, que é um partido pequeno, e entra num partido de maior musculatura, que é o PSD, e a Mara Gabrilli também faz esse movimento, as 2 conseguem ter aí um capital político um pouco maior no Senado, até para barganhar a liberação de emenda, enfim, ter uma interlocução um pouco mais profícua junto ao governo federal, Cláudio. Mas, basicamente, esse é o jogo. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho... deixa eu colocar na tela aí, o pessoal estava perguntando do Sérgio Moro, né? Põe na tela aí o apoio do Sérgio Moro ao Rogério Marinho. Ô, Cláudio, vou aproveitar e vou caminhar um pouquinho aqui para ver. Ó, vai caminhando, que eu vou caminhando, que eu vou aproveitar para fugir um pouquinho. E se o Jojo puder me tirar da tela um pouquinho, eu já entro no meu tripé fixo, aí fica mais fácil da gente falar. Ô Wilson, peraí, que negócio... O Jojo já tirou o Jojo. Voltou, Jojo. Que negócio é esse de Jojo, rapaz? Isso aqui é um órgão de imprensa, um veículo de mídia sério. Jojo. Vai, vamos lá. Pode tirar, Jojo. Tira, Jojo. Tira ele da tela, Jojo. Isso. Muito bem. Põe o Moro agora. Vai, põe lá o Moro. Baixa aí.
No Twitter, o ex-juiz disse que seu voto será a favor da oposição firme ao governo do PT. Abre aspas, apoiarei Rogério Marinho para a presidência do Senado. Nada contra o senador Rodrigo Pacheco. Meu voto será a favor da oposição firme ao governo do PT. Sou contra radicalismos e a favor de uma alternativa democrática para o país, com economia liberal, políticas sociais e o combate à corrupção. Fecha aspas. Está aí a posição do Sérgio Moro, tá? Ele acrescentou também o seguinte, que a sua decisão se deu após ouvir os eleitores paranaenses. Aliás, lembrando que o Sérgio Moro foi eleito com o apoio do eleitor bolsonarista, né? Ele fez vários gestos na reta final para se descolar do Álvaro Dias, fez vários gestos de apoio ao Bolsonaro para conquistar, naturalmente, o voto do bolsonarista. Então, os bolsonaristas foram lá bater na porta do gabinete ainda não ocupado de Sérgio Moro, aqui, na verdade, o gabinete virtual do Sérgio Moro, cobrando que se posicionasse, né, a favor aí. Não foram poucos, segundo ele, os que me pediram esse posicionamento. Então, está aí, pelo menos, honrando o voto do seu eleitor. Né? Está aí o Sérgio Moro agora iniciando. Amanhã vai colocar o seu primeiro pé efetivamente como representante popular com um mandato, né, lá no Senado Federal.